Boletim Focus em destaque no mercado financeiro de hoje com Luiz Arthur Nogueira. Bom dia, Luiz, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudia Bartel, bom dia a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Está no ar o mercado financeiro com as principais notícias da economia e do mundo das finanças. Boletim Focus é aquele boletim que toda segunda-feira o Banco Central anuncia para a sociedade, porque ele ouve cerca de 100 instituições financeiras que trazem as projeções para a economia, para esse ano e para o ano que vem. E ótimas notícias. Pela 10ª semana consecutiva, o mercado reduziu a projeção de inflação para esse ano e também pela 10ª semana consecutiva aumentou a previsão de crescimento econômico, o PIB do Brasil para este ano. Nós preparamos aqui um gráfico para mostrar para vocês, vamos para o telão. Reparem aqui, são 4 variáveis, as mais importantes eu selecionei para vocês: IPCA, PIB, câmbio e Selic. Começando com o IPCA, projeção para esse ano 6,61%, uma inflação alta ainda, mas melhorando semana a semana. Para o ano que vem, 5,27%, houve uma redução na projeção e aos poucos vai se encaminhando para o teto da meta, que para o ano que vem é de 4,75% ao ano. Já em relação ao PIB, crescimento mais forte esse ano, 2,26%. Para o ano que vem, ainda PIBinho, mas começou a melhorar. Reparem a flechinha azul subindo, 0,47%. Em relação ao câmbio, o mercado não alterou nenhuma projeção. Dólar para o fim do ano, R$ 2,20. Dólar para o fim do ano que vem, R$ 5,20. Se fosse R$ 2,00, a gente comprava tudo agora. Ia todo mundo para Disney, né? Ia ser aquela farra, R$ 5,20 para o fim desse ano, R$ 5,20 para o final do ano que vem. E por fim, a taxa Selic, que é a taxa básica da economia, e já está em 13,75% ao ano. O que o mercado diz no Boletim Focus? Que mantém em 13,75%. Portanto, a maioria no mercado acha que o Banco Central não vai subir juros na próxima reunião do Copom agora, no mês de setembro. E para o ano que vem começa a cair a taxa de juros, cai para 11,25%. A má notícia é que antes o mercado achava que iria cair para 11%. E agora vai cair um pouco menos para 11,25%. E é exatamente sobre esses dados do Boletim Focus que nós vamos repercutir agora no mercado financeiro. Nós temos um convidado, ele é o Bruno Gomes Musa, economista e sócio da Aquavero Investimentos. Musa, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Luiz, tudo bem? E você? Obrigado pelo convite, viu? O prazer é todo nosso. Musa, então vamos por partes, começando com a inflação. Pela 10ª semana consecutiva, o mercado reduziu a inflação para esse ano. Nós já vimos deflação do IPCA no mês de julho. Sexta-feira agora sai o IPCA, o índice oficial do mês de agosto. Deve vir uma nova deflação. Como é que você está enxergando o cenário inflacionário aqui no Brasil? Isso, na verdade, são números, né? Com certeza, agora em setembro, teremos outra deflação. Foi interessante que na semana passada saiu o IGPM, que também já veio abaixo de 9% nos últimos 12 meses. Então, a gente vê um recuo significativo da inflação nesses últimos 2 meses. Veja, agora isso se tornou corriqueiro em praticamente todas as manchetes. Mas a gente vem até falando, eu gero bastante conteúdo em rede social, e eu vim falando isso, que me parecia que as commodities poderiam sim ter um recuo, como veio agora. Então, claro, isso ajuda bastante, assim como também a redução dos impostos que a gente viu, principalmente em combustíveis e energia, e a gente vê essa redução agora nos números na ponta final da inflação. Ô Musa, como a inflação tem tudo a ver com taxa de juros, o mercado está projetando uma estabilidade na Selic para esse ano. Você também acha que isso é o mais correto? O Banco Central não deveria mexer na taxa Selic, na taxa básica de juros, nessa próxima reunião agora do Copom? Eu acho que essa taxa agora será mantida ainda, mas eu acho que a gente pode, se a inflação assim continuar caindo e os fatores ajudando, como a gente falou agora aqui no começo, a gente pode ver talvez até no final do ano um começo de redução. Mas eu acho que nessa próxima reunião teremos sim ainda uma manutenção. A gente vê problemas inflacionários no mundo como um todo, o fator que aconteceu agora na Europa sábado que complica ainda mais a inflação por lá. Enfim, eu acho que o Banco Central vai sim tomar uma posição de cautela nesse momento para começar a reduzir, como você mostrou aqui no início no Boletim Focus.
Crescimento econômico, o mercado financeiro também aumentando a projeção pela 10ª semana consecutiva, né? Começamos o ano com um pibinho, tinha até uma parte do mercado financeiro que chegou a projetar recessão de 0,5% esse ano, agora um crescimento acima de 2%, tem gente que fala em 2,5%, os mais otimistas falam em 3%, e olhando para o ano que vem, Musa, por enquanto um pibinho aí em torno de 0,5%, você acha que dá para o Brasil crescer mais do que isso? Eu acho que dá. Na verdade, já há mais de um ano até zombavam da minha cara de ser o economista otimista. É porque eu realmente acho que tem fatores que mostram que o Brasil consegue crescer estruturalmente, sim. A gente viu até o nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes, falando há muito tempo que nós veríamos o PIB brasileiro crescendo, em contrapartida, o PIB dos países desenvolvidos caindo. Muita gente riu da posição que ele falou. E agora a gente está vendo isso. Então, para o ano que vem, como você falou, ainda um PIBinho, mas isso é muito fácil de ser revisto. É interessante, se nós olharmos até em janeiro, fevereiro do ano passado, 2021, como as projeções do mesmo Boletim Focus em PIB, em câmbio, era radicalmente diferente, porque ninguém previa uma quebra na cadeia logística tão grande ou até mesmo uma guerra como aconteceu. Portanto, eu acho que sim, a gente ainda tem essa projeção do PIBinho, mas é muito fácil rever isso para cima se as condições continuarem persistindo de forma positiva aqui no Brasil. Muito bem, vamos agora então mudar de assunto, falar sobre mercado financeiro. Eu preparei alguns gráficos para mostrar para vocês sobre o atual comportamento do mercado financeiro e aí na sequência a gente vem com a análise do Bruno Musa. Então vou para o telão aqui, o Ibovespa, nós temos neste momento uma forte alta hoje, 1,57% aos 112.607 pontos, com um detalhe de que hoje é feriado nos Estados Unidos. Próximo gráfico a gente vai ver isso. Feriado nos Estados Unidos é dia do trabalho, então as bolsas americanas não estão operando. Esses números de queda se referem à sexta-feira, é o fechamento da sexta-feira. Hoje não há pregão nos Estados Unidos, mas há na Europa. E na Europa a gente vê tudo no vermelho, portanto o Brasil está na contramão do mercado europeu, com destaque negativo para Frankfurt, na Alemanha, queda de 2,03%, e há uma explicação para isso, porque a Rússia cortou o fornecimento de gás para a Alemanha, e a Alemanha depende de 50% do gás vem da Rússia. Então é claro que o mercado financeiro por lá está reagindo negativamente. Na Ásia temos comportamentos mistos, temos em Xangai uma alta de 0,42%, em Tóquio queda de 0,11% e em Hong Kong uma queda de 1,16%. E por fim, moedas. Vamos olhar o comportamento das moedas. Olha só, o dólar praticamente estável, leve alta de 0,05%, R$ 5,17. Vocês se lembram que há pouco eu coloquei a projeção do Boletim Focus que fala em 5,20 para o final do ano. Já estamos em 5,17. O euro caindo 0,20%. O euro vai se distanciando do dólar, valendo R$ 5,13. Portanto, aparentemente agora é uma tendência de dólar valendo mais do que o euro e Bitcoin perdendo 1,37%. O Bitcoin perdeu aquele patamar dos $20 mil, atualmente $19.752. Eu vou chamar de volta aqui o Bruno Musa, economista e sócio da Aquavero Investimentos, para a gente fazer uma análise. Musa, como é que você interpreta esse comportamento hoje do mercado financeiro, feriado nos Estados Unidos, temor do fornecimento do gás russo na Europa e, portanto, um clima ainda de instabilidade, embora com uma boa alta aqui no Brasil? O Brasil vem se destoando do restante do mundo, né? A gente viu até, você mencionou aqui agora há pouco sobre a valorização do dólar, e existe aquele índice, o DXY, né, que é o índice do dólar frente a uma cesta de 6 principais moedas no mundo. Ela também está na máxima nos últimos 20 anos. E a gente vê um comportamento do real se valorizando frente ao dólar nos últimos dias, em contraste ao restante do mundo. Então o Brasil vem sim mostrando mais resiliência, e isso é mostrado nos dados econômicos que a gente vem falando. De novo, eu falei aqui que eu gero bastante conteúdo nisso, e eu mostrei na semana passada os dados que foram super impactantes que saíram do Brasil. Relação dívida-PIB diminuindo, taxa de desemprego também diminuindo mês após mês desde julho do ano passado. A gente vê a arrecadação crescendo. Enfim, nós temos pontos importantes a analisar nas entrelinhas da economia que vem agora mostrando no mercado. O Brasil está sim mais resiliente, e a gente consegue ver, num dia em que a Europa está sofrendo
e muito com a notícia que você falou da Gazprom no sábado, da Rússia com a Alemanha, e o Ibovespa subindo 1,5%. Então, alguma coisa a gente tem que analisar sim nas entrelinhas de positivo. Bom, e agora eu vou aproveitar a presença do Musa aqui para a gente falar de investimentos. Vamos cuidar do seu dinheiro com muito carinho. Já aparece na sua tela aí da TV, do YouTube, da Panflix, uma tarja instigante. Renda fixa versus Bolsa de Valores. Qual é a melhor opção neste momento em tempos de juros altos, Musa? Luiz, é muito difícil você falar qual é a melhor opção. Primeiro que eu acho que cada investidor tem que entender o seu próprio perfil. Mas eu postei um gráfico uma vez mostrando que toda vez que o Brasil está próximo ou encerrando um ciclo de alta de juros, a gente vê logo à frente uma valorização interessante da Bolsa Brasileira do Ibovespa. Veja, isso aqui não é call de compra, não é nada, mas há possibilidade sim de a gente ver uma valorização no mercado brasileiro que, no meu entender, algumas ações encontram-se em território, digamos, de subvalorização. Então, agora, de qualquer maneira, se você tem um perfil mais conservador, é natural que as pessoas tenham procurado mais a renda fixa, que em março do ano passado pagava 2% e agora a gente está com uma Selic de 13,75%. Além disso, você vê títulos atrelados à inflação pagando IPCA mais 6, IPCA mais 7, alguns créditos privados IPCA mais 8. Enfim, então, primeiro de tudo, tem que conhecer o seu perfil e conhecer como funciona cada um desses investimentos. Senão, a gente pode ter surpresas negativas no meio do caminho. Não negativa de perder dinheiro, mas do funcionamento do investimento, que tem sim muitas características que, de novo, é importante que conheçamos como cada um deles funciona. Musa, estamos num contexto eleitoral, a pergunta é inevitável. Há risco em se comprar agora ações estatais como Petrobras e Banco do Brasil diante de uma indefinição sobre quem vencerá as eleições? Risco de ter empresa estatal no seu portfólio sempre há, né? Qualquer interferência governamental pode fazer com que a empresa ou suba muito ou caia muito, né? Pelo menos no curto prazo. E isso pode gerar uma oscilação maior do que o normal. E se aquela pessoa, aquele investidor, ele é mais conservador, ele pode perder uma noite de sono. Então, sim, riscos há, mas também você tem oportunidades que elas vão se desenhando conforme as eleições vão chegando mais perto. Mas, de novo, eu acho que tem muitas oportunidades, incluindo empresas estatais, que agora já passaram a ter há um bom tempo uma gestão muito mais eficiente, e o resultado a gente vem vendo agora nos últimos tempos, até mesmo com distribuição de dividendos recordes, né? Verdade. Musa, a gente comentou há pouco sobre o dólar. Eu quero saber se faz sentido para você incorporar dólar como investimento ou como proteção a uma carteira de investimentos. Veja, na primeira parte eu falei que até brincavam comigo que eu sou otimista, né? Mas isso mesmo. Então eu acho que o Brasil, estruturalmente falando, o real brasileiro, melhor dizendo, estruturalmente ainda tem um espaço de valorização frente ao dólar. Mas claro, se a gente passa uma eleição e a gente vê que de repente ganha um governo em que muda totalmente a estrutura da economia, coloca alguém no comando da economia que vai pegar aumento de gastos estatais, vai voltar com que bancos públicos financiem a economia, é óbvio que tudo isso pode mudar. Mas eu vejo que estruturalmente o Brasil tem muito sentido positivo e o real ainda tem, no meu entender, espaço de valorização. Mas, obviamente, historicamente, o dólar sempre é uma fonte segura. Então, você pode manter uma parte do teu patrimônio dolarizado. Maior ou menor vai depender do seu perfil. Eu acho que uma pequena parte ou uma parte maior, de novo, depende do perfil de cada um, faz sentido, desde que você saiba e entenda os riscos que isso traz no seu dia a dia, principalmente de volatilidade. Musa, nós temos 30 segundos, uma pergunta rápida para uma resposta objetiva. Criptomoedas, bitcoins, fazem sentido como investimento ou são loteria? Se fizer parte do teu perfil a volatilidade, faz sentido. Muito bem. Bruno Gomes Musa, economista e sócio da Aquavero Investimentos, esteve conosco aqui no Mercado Financeiro pela Jovem Pan News. Musa, muito obrigado pela sua participação, bom dia e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, obrigado, sempre um prazer poder estar com vocês aqui. Muito obrigado, Luiz. Obrigado. E no encerramento do Mercado Financeiro, vamos acionar o nosso comentarista de business. Antes disso, conferindo a hora oficial do Brasil,